Glória a Jesus, boa noite para os irmãos, amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo possa estar te abençoando, você que está aí na sua casa também, como o pastor Herb sempre diz, quando puder, venha para cá, venha sentir esse calor humano, o fogo do Espírito e ser edificado juntamente com a igreja de Deus. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo por favor, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo é o capítulo de número 5, em nome do Senhor Jesus. Você que encontrou diz amém. Quem não encontrou, Escola Bíblica Dominical. Diz assim o texto sagrado, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, nós vamos ler esses 13 versículos, é um capítulo pequeno. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ou os ímpios, ou gentios, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão inchados, orgulhosos, soberbecidos. Não devia, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês, ou a jactância de vocês, não é boa. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa levetar, ou estragar, ou ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, e nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Já disse, por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Versículo 10. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se, ou se assentar, ou comer com qualquer que, dizendo ser irmão, ser crente, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Versículo 12. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Pode se assentar, glorificando a pessoa de Jesus de Nazaré.
Eu quero nessa noite trabalhar com os irmãos dentro do tema como lidar com o pecado na igreja de Deus. Eu acredito que este assunto é um assunto pertinente, é um assunto um tanto quanto importante para nós que somos igrejas de Deus. Eu acredito que há uma incógnita, há uma indagação, há um questionamento acerca de pessoas que estão na igreja, mas vivendo uma vida à la vontade, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida como a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Vivendo uma vida para onde o seu nariz bem aponta, vivendo uma vida não segundo os padrões bíblicos, mas segundo os padrões deste mundo. É bem verdade que a Bíblia vai dizer que aquele que se constitui amigo do mundo, automaticamente ele se constitui inimigo de Deus. É bem verdade que Paulo, ao escrever essa carta aos Coríntios, ele mesmo vai tratar que não tem como nós participarmos da mesa do Senhor e participarmos da mesa de Satanás. Eu acredito que há uma indagação e muitos se perguntam: é possível pregar em pecado? É possível assumir o altar da igreja? Ou é possível se dizer crente e viver uma vida como bem entende? Como não se tivesse um dono? Sim, com certeza, isso é possível. Mas a grande questão é que a igreja de Deus não é a casa da irmã Joana. Como diz aí as pessoas lá fora, né? Aqui não é a casa da sogra, que a gente faz o que a gente quer, anda como a gente quer, fala o que a gente quer, veste o que a gente quer. Existe um padrão estabelecido nas sagradas escrituras para que nós vivêssemos. Existe um padrão de Deus nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Isso é tão sério, para nós termos uma noção. Só bastou um pecado para que Adão e Eva fossem expulsos do jardim do Éden. É bem verdade que bastou apenas um pecado para que o anjo caído fosse expulso diante de Deus, porque Deus é santo, e Deus, na sua santidade, Ele não pode tolerar o pecado. É por isso que Jesus foi castigado, moído, ferido. É por isso que Jesus foi abandonado por Deus na cruz. Tamanho crime, tamanho pecado que nós cometemos diante de Deus, de um Deus grande e de um Deus santo. Por esses dias eu fiz uma postagem e eu postei que a vitimologia tem sido o cerne dos sermões atuais. A vitimologia tem tomado o lugar da teologia prática das sagradas escrituras. Porque, irmão, nós assumimos o altar da igreja e trazer uma mensagem para você que de alta ajuda, jogar você lá para cima é legal. É muito fácil, irmão.
eu subir aqui e arrancar choro, lágrimas de você. É muito lindo assumir o altar da igreja e jogar você lá em cima. É muito maravilhoso receber aplausos. As pessoas, depois que você pregar, as pessoas te procurar e falar: nossa, que mensagem linda, aquela mensagem foi para a minha vida, eu precisava de uma palavra daquela, porque eu estava desanimado, e eu precisava receber uma autoestima. Nós não precisamos de uma autoestima, nós precisamos é de Cristo Jesus. A minha e a sua autoestima só está para baixo porque nós não entendemos que Cristo é o suficiente. É impossível, irmão, quem tem Deus na sua vida, quem tem Jesus como seu Salvador, ter a sua autoestima para baixo. Eu acho impossível. Porque eu não encontro nas Sagradas Escrituras ou na história da igreja os irmãos buscando autoestima, não. Eu encontro eles buscando santidade. Eles buscando um progresso para que eles glorifiquem a Deus através do seu estilo de vida. E o capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo vai ensinar como que o pecado tem que ser tratado na igreja. Esse capítulo também pode ser conhecido como se aplicar a disciplina eclesiástica. A igreja precisa disciplinar, irmão. Sim ou não? Mas nós não queremos receber a disciplina. Porque quando somos disciplinados, nós fazemos bicos. Ficamos com raiva dos pastores, de quem assim recebeu a autoridade de Deus para nos disciplinar. Por que nós ficamos com raiva ou não aceitamos? Porque nós queremos implantar na igreja de Deus o nosso achismo. Nós queremos deixar os padrões bíblicos de lado e queremos implantar o que nós pensamos. Nós pegamos um determinado texto, vou dar um exemplo, daquela mulher que foi apanhada em adultério, e pegamos aquele versículo onde diz: aonde estão os teus acusadores? Quem não tem pecado, atire a primeira. E queremos formar uma doutrina dentro desses versículos, ou seja, é um versículo isolado fora do pretexto, fora do contexto. Queremos pegar Mateus capítulo 7, onde Jesus começa dizendo: não julgueis para não seres. E queremos viver uma vida de pecado e olhar para as pessoas e falar o seguinte: não me julga porque você não conhece o meu coração. Sim ou não? Mas a desculpa mais esfarrapada, a desculpa mais pobre que nós podemos dar para Deus é: Deus conhece o meu coração. Porque Deus conhece mesmo, irmão. E o que a Bíblia fala acerca do coração? O coração do homem é o quê? Enganoso, é perverso, ele é cheio de maldade. E dizemos: quem é você para aprontar o meu pecado? Quem é o pastor para me disciplinar? Quem é Bertano? Quem é Cicrano? Quem é fulano para dizer para mim que eu preciso mudar de vida? Quem é o Marcos Paulo para assumir o púlpito da igreja e pregar sobre como tratar o pecado na igreja? Irmão, eu não sou nada, mas as Sagradas Escrituras é tudo. E não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E nós precisamos obedecer o quê? A palavra? Ou nós pegamos aquela linda frase: cada um interpreta o texto como ele quer, ou cada um tem a sua interpretação. Isso é mentira, irmão. Não existe várias interpretações. Existe uma interpretação. Existe uma linha de teologia a ser seguida. A Bíblia interpreta a Bíblia. Por esses dias, só para nós termos uma noção do perigo, uma cantora famosa
ela num determinado evento, ela disse que nós não temos ou precisamos confessar os nossos pecados. Irmão, é muito sério. Aí sabe o que nós fazemos, pastor Marcel? Nós pegamos a frase dessa determinada cantora, porque ela é famosa, porque ela está no auge, e isso chama a atenção dos jovens, chama a atenção dos adolescentes e de nós também. E pegamos isso porque isso incha o nosso ego e falamos, ela tem razão. Irmão, mas quem é essa cantora perante as sagradas escrituras? Quem é, irmão? Quem sou eu? Quem é você? Diante de uma história de mais de 2000 anos da igreja primitiva. A Bíblia fala no livro de Atos que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. A igreja de Deus tem uma história. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11: ninguém pode pôr outro fundamento que já está posto, que é a pessoa de Jesus Cristo. Irmão, pode ser o Papa, pode ser o presidente, pode ser o cara mais milionário, o fundamento já foi exposto, e o fundamento é Jesus Cristo. Ah não, Marcos Paulo, mas fulano pensa assim. Ah não, Marcos Paulo, mas se você falar isso, ou se nós falarmos sobre isso, fulano vai sair da igreja. Ele pode sair da igreja. Ah não, Marcos Paulo, mas se você falar isso, vai magoar, vai ferir o ego do irmão. Entenda uma coisa: Deus não chamou a igreja para ser popular. Deus chamou a igreja para glorificar a Deus. Estamos vivendo um momento importante da nossa sociedade brasileira. Semana que vem vamos ir às urnas para exercermos a nossa cidadania. E o grande cheque dos políticos é o quê? Agradar todo mundo. Sim ou não? O grande cheque dos políticos é ser politicamente. Aí eu te pergunto, a igreja tem que ser politicamente correta? Por que nós somos? Por que nós estamos mudando os padrões bíblicos para agradar quem está lá fora? Por que nós estamos mudando esse ambiente? Por que nós estamos moldando ou trazendo coisas novas aqui para dentro para agradar quem está vindo de lá de fora aqui para dentro? É porque nós não queremos observar as sagradas? Ah não, porque se não tiver isso, fulano não vem. Porque se fizer isso no culto, fulano não vai gostar do culto. Mas o culto não é para fulano, o culto não é para beltano, o culto é unicamente para... Irmão, quando você sai de casa, você sai para prestar um culto a quem? A você ou a Deus? Então tudo tem que ser observado. Paulo vai dizer: o que façais, o que comais, o que bebais, façais tudo para a glória de... O que acontece nesse ambiente aqui? 2 horas de culto precisa ser para a glória de... Nós não fazemos para ser bonito, nós fazemos para glorificar a... Ah não, Marcos Paulo, mas fulano está com a intenção boa, o coração dele, a intenção é boa. Irmão, o inferno está cheio de intenção boa. Deus não está preocupado com a intenção boa. Deus está preocupado que nós obedecemos às suas sagradas escrituras. A intenção de usar era boa. Quem não se lembra? Quando a arca de Deus, quando Davi coloca o desejo no coração de trazer a presença novamente, e eles chegam, os carros de bois, na eira de Nacon, diz a Bíblia que a arca ameaçou cair. Uzá, Eduardo, correu com a intenção muito boa e segurou a... O que aconteceu com ele, irmão? Ele foi, mas a intenção era boa, irmão. Ah não, Marcos Paulo, a intenção de eu ser maleável,
a intenção de eu ser politicamente correto, a intenção de eu não tomar um partido, de eu não ter posicionamento perante o pecado é boa, porque se eu falar eu vou ferir fulano. Irmão, esqueça a intenção e segue as escrituras. Porque quem faz a obra é Deus, não é você com a sua boa intenção. Jesus disse que o Espírito Santo veio para quê, irmão? Peraí, o Espírito Santo veio, não é a minha intenção que veio para convencer as pessoas, é o Espírito Santo que veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito de Deus não fizer, não é a sua boa intenção que vai fazer nada. Ah não, Marcos Paulo, mas eu preciso amar. E quem disse que confrontar o pecado é falta de amor? Ah não, Marcos Paulo, mas eu preciso cuidar. E quem disse que confrontar o pecado é falta de cuidado com as pessoas? Quem diz isso, irmão, é uma mentira. São pessoas que querem bajular a sua vida. Quem não te confronta é bajulador. Eu preciso ser confrontado no meu pecado. Você precisa ser confrontado, sabe por quê? Porque se ninguém te confrontar, nós iremos para o inferno, dentro da igreja, perdidos. E não adianta, irmão, achar que está bom, porque não está bom. Vamos para o texto, para mim terminar. Paulo vai tratar esse assunto importante, como eu disse. E olha como ele começa dizendo. Versículo 1. Por toda parte se ouve, ou seja, as pessoas estão divulgando que há imoralidade entre vocês. O que é imoralidade? Imoralidade é um pecado. E esse pecado aponta para a imoralidade sexual, ou seja, sexo fora dos padrões bíblicos. Ou seja, ter relações sexuais fora daquilo que Deus estabeleceu nas suas sagradas escrituras. Eu vou simplificar. Sexo antes do casamento é pecado. Isso se chama fornicação. O texto no original aqui fala de porneia. Então está ligado em diversos pecados que falam acerca de sexo. Por exemplo, pornografia e por aí vai outras coisas. E Paulo vai dizer, as pessoas estão comentando, por quê? Porque Paulo, irmão, não estava presente naquele momento. E ele ficou sabendo da notícia que tinha pecado na igreja. Que estava acontecendo um grande problema dentro da igreja. Havia um pecado muito grave dentro da igreja. Que tipo de pecado, Marcos Paulo? Um jovem estava cometendo incesto. Ele estava se relacionando com a mulher de seu pai. E Paulo, ele escreve esse capítulo, 13 versículos para tratar com essa igreja. Ele escreve esse capítulo para poder ter um diálogo com a igreja de Deus. Segundo, qual é o motivo de ele ter escrito isso? O motivo que Paulo escreve, irmão, é mais grave do que o pecado que aquele jovem estava cometendo, Eduardo. Olha comigo o versículo 2. Vou repetir. Qual é o motivo ou o porquê que Paulo escreve? O motivo que Paulo escreve, pastor Marcel, é o motivo que ele vai no lugar onde que é mais sério. Porque o problema maior aqui não é o pecado do jovem. O problema maior aqui não está no jovem, está cometendo este pecado, dormindo com a mulher do seu pai. Olha o versículo 2, para vocês verem. E vós estáis convencidos, outras traduções, inchados, soberbecidos. Mas vós quem, irmãos? Paulo escreve para quem essa carta? Para ir? Para ir? Para ir?
Aí Paulo vai dizer no versículo 2 o seguinte: e vós, igrejas, que estão inchados, estão soberbos, estão orgulhosos, estão batendo no peito. Mas por quê? Porque a igreja de Corinto, irmão, era uma igreja grande. Pensa numa igreja que tinha dons espirituais. Pensa numa igreja rica. Pensa numa igreja popular na sociedade. Só que tinha um problema. Eles estavam inchados, Josimar. Porque tinha gente dentro da igreja em pecado e eles estavam se sentindo orgulhosos. É o famoso politicamente correto. A igreja estava fazendo vista grossa perante o pecado, Eduardo. A igreja não queria se posicionar, talvez para não perder um membro, talvez para não perder a contribuição alta, talvez para não ferir o irmão, talvez para aquela pessoa não sair da igreja. Mas tem um grande problema, irmão. Paulo trata com essa igreja porque tem um grande perigo. Nós vamos ver no decorrer dessa mensagem. A igreja de Corinto está com medo de se posicionar. Porque se a igreja não se posicionar perante o pecado, quem vai pagar não vai ser um, vai ser a congregação inteira, irmão. Porque o pecado na igreja é como um câncer espiritual. Vai disseminando. E se nós não tivermos posicionamento em Deus para tratar isso, irmão, daqui a pouco vai ser que nem um coronavírus, vai estar todo mundo infectado. Você quer ver? Quantos que aqui estão pegaram o coronavírus? Isso é o pecado na igreja. E foi dito várias teorias acerca do corona, que primeiro se pegava não sei como, depois foi pelo contato, aí depois passou, falou que pegava pelo ar, e por aí foi. E se a igreja não se posicionar, se a igreja não se posicionar dentro dos padrões bíblicos, a igreja inteira será afetada por esse tipo de problema. Porque o pecado era tão grave, mas tão grave, que Paulo vai dizer que nem entre os gentios, nem entre os mundanos, nem lá em Sodoma e Gomorra acontecia tal coisa. E a igreja estava orgulhosa, porque a igreja estava cheia. Aí eles olhavam para o número e falavam: nossa, nós somos demais. Uau! Eles olhavam para a quantidade e diziam: nossa, nós somos o cara. A liderança da igreja olhava para o resultado, mas não estava olhando para o propósito divino. Dizia: a nossa igreja é fera, porque a igreja está cheia, a igreja tem muito dom, a igreja é rica, mas a igreja tem tolerância com o pecado. E igreja que é tolerante com o pecado não pode ser chamado de igreja, pode ser chamado de qualquer coisa, mas de menos igreja. Quem não se lembra, Atos capítulo 5, irmão? Ananias e Safira. Quem já leu esse texto? Quem não se lembra, irmão? Ananias e Safira foi morto por quem, irmãos? Por Pedro? Por João? Foi por quem? Por que eles foram mortos? Tem gente que fala que Ananias e Safira foi morto porque eles não quiseram pagar o que o mundo estava. Isso é mentira, irmão. Pode ler o texto. Eles foram mortos, sabe por quê? Porque eles mentiram contra o Espírito Santo. Eles não foram mortos porque eles não deram oferta, não. Eles não foram mortos porque eles não deram dízimo, não. Eles foram mortos porque eles mentiram contra o Espírito Santo. Porque tem gente achando que a salvação é comprada. Porque tem gente achando porque faz determinada coisa ou dá determinada coisa e não será cobrada ou não será cobrado. Talvez da igreja não, mas por Deus será cobrado sim.
Porque tem gente associando a sua salvação naquilo que ele faz, naquilo que ele dá. E a salvação não é associada naquilo que eu faço. A salvação é associada, ela é somente ligada naquilo que Jesus fez por nós. A salvação é gratuita na pessoa de Jesus. E deixa eu dar uma boa notícia para você. Deus tem salvação para a sua casa. Deus tem salvação para a sua vida. Não porque você é importante, não porque você é melhor, porque a graça salvífica de Deus pode alcançar a sua vida, pode alcançar a minha vida e pode alcançar a sua casa. Deus matou Ananias e Safira, e tem mais. Deus não chamou Pedro, Deus chamou os jovens para pegar o corpo e sair carregando, para ser exemplo. Pode ler o texto. Deus mandou chamar os jovens da igreja e falou: carrega esse corpo aí, que vocês são fortes. Irmão, sabe você que é jovem que está aqui, já que vocês não subiram, sabe o que vocês precisam? Vocês precisam do evangelho. Vocês não precisam de entretenimento. Vocês não precisam de um culto especial para vocês. Vocês precisam do evangelho. Vocês não precisam de luz piscando. Vocês não precisam de um ritmo novo, não. Vocês precisam do evangelho. Mas nós mudamos o negócio, irmão. Nós achamos que se nós implantarmos algumas coisas diferentes, vai adiantar alguma coisa. Você quer ver? Me mostra na Bíblia Deus mudando o Egito por causa de José. José foi fiel a Deus aonde, irmão? Na prisão. José foi fiel a Deus aonde, irmão? No Egito. José governou o Egito, Josimar. Vou repetir. José governou o Egito, meu querido. José foi fiel a Deus no meio daqueles costumes, no meio daqueles deuses pagãos. José, vocês sabiam que ele poderia se deitar com a mulher de Potifar? Ele poderia, porque ele era escravo. E segundo a lei de escravo dos egípcios, um escravo poderia se deitar com a mulher de seu senhor, irmão. E ele poderia muito bem se embasar naquela lei e falar: eu vou me deitar com a mulher de Potifar, que deveria ser muito bonita, porque era o subintendente, era o segundo homem mais importante da nação mais importante daquela época, e falar: eu vou deitar com ela. Mas ele falou assim: eu não posso trair o meu Deus, porque eu já estou casado com ele. Não, eu não posso. Eu já subi no altar e já disse sim para ele. Eu não vou repetir. Eu já subi no altar e eu já disse sim para ele. Eu não posso trair o meu Deus. Eu não posso cometer essa imoralidade. Não. Mas está todo mundo se deitando. Mas eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo fazendo. Mas eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo se vestindo. Mas eu não sou todo mundo. Mas está todo mundo caminhando. Mas eu não sou todo mundo. O que você é então? Eu sou a igreja de Deus. O que você é então? Eu sou amado de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. É por isso que Salomão vai dizer nas suas sagradas escrituras, no livro de Cantares, capítulo 6, o que você é, Salomão? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu não me prostituo, eu não me deito, porque eu amo a pessoa de Deus. José, mas não tem ninguém vendo. José, mas Potifar não está vendo. Eu não estou nem aí, mas existe um que está me olhando. Existe um que está me contemplando 24 horas por dia. Só quem entendeu o valor desse casamento, deixa eu ver. Só quem entendeu o valor desse casamento, só quem entendeu, e ele está vindo. O noivo está vindo para buscar a igreja que não se prostitui. O noivo está vindo para buscar a igreja que não se conforma com o padrão deste mundo. Oh, glória ao nome de Jesus. A igreja estava inchada. Aí sabe qual vai ser o pedido de Paulo?
E vós que estáis convencidos, inchados, e nem vos haveis tristeza ou entristecido, para que fosse tirado do meio de vocês. Irmão, olha o versículo 2. A igreja estava soberba, estava se sentindo natal. Aí Paulo vai dizer o seguinte: vocês precisam chorar. Jesus vai dizer o seguinte, no capítulo 5: bem-aventurados que choram. Joel, se eu não me engano, no capítulo 2, acho que versículo 13: não rasgais as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Joel, no seu livro, vai dizer: multidões, multidões no vale da decisão. Sabe por que tem muita gente indecisa na igreja? Porque nós não falamos mais sobre o pecado. Sabe por que tem muita gente dentro da igreja que vive como quer, anda como quer, faz o que quer? Porque nós não queremos falar mais nos nossos púlpitos acerca do pecado. Outro motivo que Paulo escreve: porque o pecado... Espera aí que eu me perdi aqui. Qual é o dano? Nós vamos falar sobre o dano. Agora, qual é o dano que isso causa na igreja se o pecado não for tratado? Versículo 6. Olha o dano, irmão. Olha o versículo 6 do dano. O que acontece quando o pecado não é tratado na igreja? Versículo 6. A vossa vanglória não é boa, ou a vossa jactância não é boa. Não sabeis que um pouco de fermento levado, ou fermento velho, leveda ou estraga toda a massa? Olha o dano, irmão. Por causa de toda a massa pode ser estragada. Ah, não! Mas nós temos 500 membros, 1000 membros. Nós temos 2 milhões de membros, 2.000 membros. Qual é o problema de estar em pecado? Qual é o problema de estar em pecado? Está aqui. Um pouco de fermento velho leveda toda a massa. Irmão, eu já trabalhei em padaria. Está aqui o João Pedro. Eu já fui padeiro. Para você fazer uma boa quantidade de pães, você gasta bastante quilo de farinha. Mas o fermento, irmão, é muito pouco. Para poder fazer a massa crescer, pastor Marcel. Não gasta, por exemplo, para 50 quilos de farinha, João Pedro, gasta o que mais ou menos aí de fermento? Irmão, um saco de farinha, 50 quilos. João Pedro aqui está falando. Gasta mais ou menos 300 gramas. O que é, irmão? 300 gramas perto de 50 quilos. É isso, é essa linguagem que Paulo está usando. A vossa jactância, a vossa soberba não é boa, ponto. Por que não é boa? Porque um pouco de fermento leveda e estraga toda massa. O que Paulo está dizendo? O mal precisa ser cortado pela... Só que nós não queremos cortar o mal pela raiz. Pelo contrário, nós queremos dar vida para que cresça. Vou correr para a gente terminar. Por que Paulo fala isso? Porque você imagina, irmão, um camarada fazendo isso na igreja e as pessoas olhando para ele. Imagina os jovens olhando para ele. Olha, o jovem olha e fala assim: peraí, se fulano faz isso, eu vou fazer também. Se fulano que participa do ministério, canta, prega, vive assim, eu vou viver também, ué. Sim ou não, irmãos? Se fulano que toca, que canta, não é casado, tem relação antes do casamento, eu vou ter também, ué. Se fulano canta, prega, é fofoqueiro, é lingualudo, eu vou ser fofoqueiro também, porque o mal não é cortado pela raiz.
Mas se fulano que canta, que prega, se veste como quer, vai aonde quer e ninguém fala nada, eu vou aonde eu quero também. Eu vou vestir o que eu quero também. Por quê? Porque esse é o padrão. Aí o mal, a 300 gramas de fermento, começa a levedar toda a massa. Aí a vida de santificação da igreja começa a ser afetada. Por quê? Porque não temos coragem de confrontar o pecado, porque estamos em cima do muro, porque não queremos magoar as pessoas, porque queremos atrair bajuladores, não queremos atrair pessoas para nós cuidarmos, porque queremos tirar vantagem em cima das pessoas. Porque, irmão, entenda uma coisa, tem muita gente que se aproxima perante você, perante mim, para querer tirar vantagem. Não tem coragem de confrontar porque quer alguma coisa em troca, irmão. Você pode ter certeza, quem está com você e te confronta, não está preocupado em receber alguma coisa em troca. Está preocupado que você vai para o céu juntamente com ele. Ah não, mas é fulano, mas é o Marcos Paulo. Quem é o Marcos Paulo, irmão? Ah não, mas é o pastor Marcel. Quem é o pastor Marcel, irmão? Ah não, mas é o diácono, é o presbítero. Não, se está errado tem que ser confrontado, irmão. Ah não, mas o fulano tem um sobrenome tal. Não importa o sobrenome, o que importa é se nasceu de novo. Outro motivo, versículo 7. Porque o pecado não pode ser tolerado. Paulo vai usar uma figura pascual. Olha o versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Olha, irmão, o exemplo que Paulo vai usar, gente. Olha que riqueza. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo usa a figura pascual. O que é a Páscoa, Marcos Paulo? A Páscoa, ela é representada ou ela é realizada a primeira vez quando o povo sai da onde, irmão? Do Egito, da escravidão. Ali é realizada a Páscoa, ou seja, está sendo desconectado do Egito, está sendo separado do Egito, está sendo separado dos costumes do Egito, está sendo separado da forma de se vestir do Egito, está sendo separado da forma de falar do Egito, está sendo separado da forma de viver do Egito. Ele usa a figura de Cristo. Cristo foi o Cordeiro Pascual. Esse é o motivo que vocês não podem aceitar o fermento velho. Tira o fermento. Cristo fez isso, irmão. Ele tirou não somente a culpa do pecado, pastor Marcel. Romanos capítulo 6, versículo 14 vai dizer: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Se você nasceu de novo, você não só foi somente livre do domínio, do poder da culpa, mas do poder do pecado. O pecado não pode dominar mais a sua vida. Por quê? Porque Cristo é a sua Páscoa. Por que você não tem mais amor pelo pecado? Porque você é bom, porque você é melhor? Não, porque Cristo é a sua Páscoa. Versículo 8, para a gente caminhar para o final. Olha que coisa linda, irmãos. Portanto, celebremos a festa. Irmão, olha o convite de Paulo. Portanto, celebremos a festa, não com fermento velho. Irmão, o que é celebrar? É se alegrar, pastor Marcel. É se ajuntar. Paulo está dizendo o seguinte: vocês devem se ajuntar para cultuar a Deus, não com fermento velho, não com as práticas mundanas. Paulo está dizendo na nossa linguagem: vocês não podem se reunir para adorar a Deus, para se alegrar com as práticas que vocês tinham lá fora. Se vocês tinham determinada prática, fica lá, não traz aqui para dentro. Vou repetir: não podemos trazer a prática do mundo para dentro daí. Romanos capítulo 12 vai dizer o quê? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de que apresenteis o quê?
a Deus o vosso como sacrifício vivo e... Irmão, aí eu fico vendo as pessoas indo para o culto hoje de qualquer maneira. Não se veste com pudor mais. Paulo vai dizer o seguinte: oferecei a ele o que? O vosso corpo como sacrifício vivo. É o corpo, irmão. Isso fala de santificação. Isso fala de metanoia. Aí ele vai dizer no versículo 2: e não vos conformei-vos com este mundo, não vos amoldeis, mas transformai-vos por Cristo, que é a vossa Páscoa, para que possais entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... O problema é que nós nos conformamos demais. Estamos muito conformados com o que está acontecendo. Estamos aceitando tudo que vem de lá de fora. Isso é muito sério, irmão. Um dia desse teve um pastor, irmão, de uma grande igreja, para caminharmos para o final. Sabe o que ele falou? Pode pesquisar lá, irmão. A igreja do cara é grande. Ele falou que as pessoas que são homossexuais, elas precisam ter orgulho do que elas são. É um pastor, irmão, falando isso. Que eles não são pecadores. É o que está se pregando, irmão. Deixa eu dizer algo para você. Desde o Evangelho de Mateus ao livro de Apocalipse, um dos maiores assuntos que é tratado é sobre o engano religioso. Toma cuidado com quem você escuta, quem você ouve. Toma cuidado com esses pastores de internet, irmão. Esses caras que estão preocupados com o seu bolso, não estão preocupados com a sua alma. Toma cuidado com esses caras que têm que preparar um ambiente para pregar. Tem que fazer um cenário. Toma cuidado, irmão. Para a glória de Deus, vocês têm pastores que pregam a palavra de Deus. Vocês querem escutar alguém na internet? Coloca lá Paulo Júnior, Hernani Dias Lopes, Augusto Nicodemo. Vocês vão ser edificados por Deus. Pode ter certeza disso, e outros mais. Weber Campos, Jonas Madureira, irmãos. São homens que pregam o Evangelho, que não estão preocupados com autoestima, estão preocupados em alcançar vidas através da pregação do Evangelho. Paulo está falando no versículo 8: portanto, celebremos a festa, cultuamos a Deus, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, ou seja, com as práticas mundanas, mas com os pães, não fermentado, mas sim com os pães da sinceridade e da verdade. O que é isso? Celebremos com Cristo Jesus, que é a verdade. Para me encerrar, qual é a nossa atitude agora, irmão, mediante isso? Versículo 9: eu vos tenho escrito por carta, para não vos ajuntardes com os fornicadores ou com os imorais. Qual deve ser a atitude da igreja perante o pecado? Primeiro, não pode nem se ajuntar. O pecado precisa ser tratado. E ele continua, versículo 10: porém não quis dizer com os fornicadores ou com os imorais deste mundo, irmão. Porque tem gente que é assim, vem para a igreja, aí acha o seguinte: eu não posso caminhar com fulano lá fora mais não, porque fulano é isso, ele é aquilo outro. Não, irmão, o propósito de nós caminharmos com quem está lá fora é da evangelização, é de levar Cristo para as pessoas. Paulo não está dizendo com os imorais que estão lá fora, mas com os imorais que estão aqui dentro da igreja, que se diz ser crente, mas não é crente nada. Olha para você ver, ó. Porém, não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, com os extorquiadores, ou com os idólatras, porque então vós sereis necessários sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos manteis na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um imoral, ou avarento, ou idólatra, ou beberrão, ou caluniador, extorquiador, ou tal nem ainda comais com ele. E aqui eu vou para o final. Por que Paulo... Irmão, quando a gente lê isso assim, sem o Espírito Santo,
a primeira coisa que vem na nossa mente é: Paulo era um cara muito ruim. Sim ou não? Porque Paulo está mandando, o que vem na nossa mente é: eu desfazer das pessoas. Mas é isso que ele está mandando mesmo. Paulo está dizendo: olha, sabe aquelas pessoas que estão dentro da igreja? Toma até Santa Ceia, se diz crente, mas vive uma vida totalmente imoral, é fofoqueiro, caluniador, e por aí vai, irmão. Faz o que quer, anda como quer, vai aonde quer. Vocês não devem nem comer com eles, nem assentar com ele vocês devem. Por quê? Mateus capítulo 18, e eu encerro. Vamos ver o que Jesus falou acerca disso. Mateus 18. Versículo 15. Mateus 18, versículo 15. Olha que interessante. Além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e dize-lhes a sua culpa. Olha o que Jesus está ensinando, irmão. Alguém pecou, qual que é o papel? Eu chamar a primeira pessoa, particular, conversar com ela, tentar tratar esse problema. Entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste o teu e... Irmão, aqui eu entendo por que Paulo escreve isso. Por quê? Paulo tem dois motivos para escrever como tratar o pecado na igreja. Primeiro, para que toda massa não seja levedada. Segundo, para recuperação de tal que cometeu o pecado. Esse é o motivo, irmão. Não é para... Não, é para tentar, primeiro, não que a igreja seja afetada, e para recuperar o irmão que está em pecado. O texto continua: se porém ele não te ouvir, então leva contigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja Primeiro é só você e a pessoa, não resolveu? Chama 2. Mas é de Deus, tá, irmão? Não é fofoqueiro não, porque se chamar fofoqueiro, daqui a pouco todo mundo está sabendo do problema. Versículo 17: e se ele recusar ouvi-los, dize-o aí. Então, irmão, são 3 etapas. Tem um pecado, tem um problema. Ó, vem cá, fulano, o problema é esse, queremos te ajudar, queremos vamos resolver? Não ouviu, chama 2. Não resolveu? O pastor vai pegar eu sei que isso não acontece na prática, infelizmente, mas é o que a Bíblia ensina, tá, irmãos? O pastor tem que pegar o microfone: gente, fulano de tal cometeu tal pecado, aconteceu isso, eu fui lá, não resolveu, chamei 2 ou 3, não resolveu, e agora eu estou passando para a igreja. Para quê? Para que a igreja, em amor, o Por quê, irmão? Porque a preocupação de Paulo é a recuperação do determinado fulano. Por quê? Porque a pessoa não pode se sentir confortável no pecado. O porco não pode se sentir confortável no lamaçal, na lavagem. Não pode, irmão. Não resolveu? Irmão, aqui é Jesus, tá? O Jesus que só ama, que está falando isso aqui, não é eu não. Ó, e se ele recusar ouvir, diz eu à igreja. Mas se recusar ouvir primeiro, você sozinho, ouvir 2 testemunhas e agora ouvir a igreja, o que você vai fazer? Vai acolher ele? Não. Manda para fora. Corta o mal pela raiz. Exclui. Não é membro mais da igreja. É o que a Bíblia está ensinando, irmãos. E aqui eu encerro, fica sobre os seus pés. Sabe por que Paulo trata isso? Porque as pessoas não podem se sentir confortáveis no seu pecado. Eu estava um dia desse conversando com um moço, e ele é daquele tempo antigo, irmão. E ele não está na igreja hoje. Ele estava na minha casa fazendo um serviço, na época, pintando o quarto da Laura. A Laura ia nascer ainda. E eu pregando para ele, ele me chama de pastor. Aí ele: pastor, rapaz, eu lembro quando eu tinha determinada idade, eu estava na igreja, e eu, uma galera boa, os meus amigos na igreja, pastor, e nós resolvemos ir para uma festa. Fomos para uma festa aí, pastor, acho que é em Santana. Dançamos forró, eu e uma turma. Dançamos, só não bebemos, fizemos isso, aquilo, outro. E o pastor na época ficou sabendo, e ele contando para mim. Aí o pastor chamou a gente para conversa, a gente não aceitou muito.
Só que o pastor resolveu passar isso para a igreja e excluir a gente perante a igreja. Aí ele virou e falou assim para mim: pastor, e eu até hoje só não estou na igreja porque aquele pastor me excluiu no púlpito perante a igreja. Eu falei assim para ele: isso é mentira. Sabe por que você não está na igreja? Porque você fez do seu pecado um bichinho de estimação. Quem não se lembra do filho pródigo? Todo sujo, comendo bolotas de porco. Aí o filho pródigo vai falar o seguinte: pastor, somente eu e mais ninguém. A culpa de eu estar assim, anêmico espiritualmente, não é do pastor. Irmão, vamos parar com esse negócio de vítima. A culpa de eu estar fraco não é porque o pastor não me ajuda. Isso é mentira. A culpa de eu estar assim é porque o fulano não faz o que eu quero. Mentira, irmão. Vamos fazer que nem um filho pródigo. O filho pródigo vai olhar e vai dizer o seguinte: somente eu, só eu pequei. E ele vai falar o seguinte: e lá na casa de meu pai, até os empregados, até os trabalhadores comem melhor do que eu aqui fora. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar novamente para ele. Não, eu não vou voltar somente para casa, eu vou me voltar para ele. Aí ele junta tudo, tinha perdido tudo, não tinha nada, e volta. Aí quando ele volta, é interessante que o texto fala que o pai estava ali esperando, porque todos os dias, pastor, eu imagino que o pai chegava assim e falava: um dia o meu filho vai voltar, porque o pai conhece o filho que tem. E esse dia chegou. Esse dia talvez é para você, que até ceia, até canta, ou até prega, ou até faz isso, aquilo, outro, participa em algum ministério, mas sabe que precisa de mudar. Sabe por que Paulo escreve isso, irmão? Pedro vai escrever na sua carta que o julgamento começa pela casa de Deus, não porque lá fora. Hoje à noite nós nos arrependemos dos nossos pecados, e eu quero orar por você aí no seu lugar. Eu convido você a curvar a sua cabeça. Hoje é noite, irmão, de restauração espiritual. Hoje é noite que Deus está te chamando de volta novamente. Deus te chama de volta novamente. Vou repetir: Deus te chama de volta novamente ao arrependimento. E se você não consegue sozinho, sabe o que você vai fazer? Você vai procurar o pastor Marcel, vai procurar o pastor E, fala assim: pastor E, pastor Marcel, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque pedir ajuda, irmão, não é vergonha. Você vai procurar o pastor Marcel, eu não estou conseguindo largar esse pecado, irmão, não é vergonha. Vergonha é viver uma vida de mentira. E eu tenho certeza que o pastor vai te ajudar. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu te glorifico, Deus, nessa noite pela tua palavra, Deus. Eu te glorifico, Deus, porque como diz a tua palavra, nós estamos perante nessa noite, Deus, ao Cordeiro Pascual. Nós estamos, Senhor, nessa noite perante aquele que não somente perdoou o nosso pecado, mas tirou o poder do pecado que estava sobre nós. E a minha oração nessa noite, Deus, é que não haja um arrepio na vida de ninguém, Senhor. A minha oração não é que haja uma emoção, não, Senhor, é que o Senhor traga arrependimento, Deus. Porque se emocionar, Deus, é muito fácil, se arrepiar é muito fácil, sentir um arrepio, Deus. Traga em nós, Jesus, um arrependimento genuíno. Se relaciona conosco, ó Deus, de uma forma salvífica e saudável, segundo as suas escrituras, ó Deus. A tua igreja ora, a tua igreja te pede, a tua igreja te suplica por misericórdia. E a tua palavra diz, ó Deus, no livro de Tiago, que nós devemos nos achegar ao Senhor, ó Deus. E nós nos arrependemos mais uma vez do pecado que nós tanto amamos, Senhor. Do pecado que nós estamos fazendo de bichinho de estimação. Tenha de misericórdia, Deus, e traga arrependimento, porque queremos ir para o céu, queremos ceiar com o Senhor, Deus. Ajuda a tua igreja, Pai. Ajuda o teu povo, Senhor, porque se o Senhor não fizer, o pastor não pode, eu não posso, ninguém pode. Mas eu creio, Pai, nessa noite,
que a tua graça salvífica, a tua graça que nós não merecemos, está aqui nessa noite. E o Senhor vai impactar essa pessoa, porque a tua palavra vai e não volta vazia. Eu te glorifico e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. E se você pode, aplaude a pessoa de Jesus bem forte, porque Ele merece. Amém, amados? Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus. Eu meditando ali, né, nessa palavra, louvei o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor corrige o filho que ama, Ele açoita quem Ele quer bem. E se nós somos corrigidos, disciplinados por Deus, é sinal que nós somos filhos, né? E se somos filhos, somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, para a glória de Deus. Louvei também o nome do Senhor, porque a multiforme graça de Deus usa cada um de uma forma. O Marcos Paulo, igual o João Batista, convertei-os, raça de víboras. O Josimar já como João. Mas, meus irmãos, vocês precisam se converter. Perdoa. E é essa a ação do Espírito na igreja. Tem dia que dói um pouquinho, mas não tem que... Amém? Glória a Deus. Você pode agradecer a Jesus por essa palavra. Tem hora que dá umas torcidas, mas é bênção. Faça assim com as suas mãos, deixa eu te abençoar. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Cristo, desde agora e para sempre. Amém. Encerrado. Aplauda o nome do Senhor. Uma semana abençoada para você em nome de Jesus.